Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso programa Mulheres Bíblicas. Eu sou Miriam e hoje falaremos um pouco sobre a mulher Ana, um exemplo de sabedoria, perseverança e fé. Para esta conversa, estou aqui com as queridas Gilvana e Cris. Gilvana, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Miriam, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Cris. A paz do Senhor Miriam, a paz do Senhor a todos. Cris, você pode iniciar lendo esse texto da palavra do Senhor? Nós vamos ler sobre a história de Ana e vamos começar em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 1, e começa assim: E houve um homem de Ramatim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serves deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Verso 17. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, o que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Que texto maravilhoso, né? Sim. Esse texto é muito lindo, como a providência do Senhor, a bênção do Senhor no lar faz toda a diferença. Verdade. Nós vemos aqui que a situação de Ana era muito adversa. Ela tinha um marido que provavelmente ela foi a primeira esposa, ele amava Ana. Não fala nada sobre a segunda esposa, né? Mas fala que ele amava Ana. Mas Ana não tinha filhos. E isso dava a ele direito de ter uma outra esposa para suscitar uma descendência para ele. E ele, no afã de diminuir a dor de Ana, ele fazia de tudo por ela. Ele dava uma porção excelente para ela e tudo. E Ana talvez não entendesse por que passava por tudo aquilo. Por que o Senhor fechou a madre? Porque a palavra diz foi o Senhor. Muitas vezes vem tribulações, provas nas nossas vidas que nós não entendemos o porquê passamos por aquilo. Sim.
mas a palavra nos diz que a tribulação muitas vezes vem para nos dar a experiência, nos dá paciência. A paciência gera em nós experiência, a experiência gera em nós a esperança, e a esperança, ela nos traz, não traz confusão, porque nós sabemos em quem esperar. A tribulação, ela nos leva a esperar no Senhor, então nos leva a paciência. Essa paciência, nós vamos ouvir a resposta do Senhor, traz a experiência. E as experiências são necessárias. A palavra diz que o Senhor Jesus, Ele consolou os irmãos naquilo que Ele sofreu. Sim. A experiência do Senhor, a experiência dos servos no passado, a experiência que nós vivemos hoje, às vezes, de uma luta no nosso lar, mas que o Senhor nos deu a vitória, vai servir para uma irmã que vai passar por uma luta talvez maior do que a nossa. Então Deus, às vezes, usa de algumas portas fechadas, algumas dificuldades, para nos fazer conhecer mais do poder dele. É diante das tribulações, dessas dificuldades, é que nós vemos a nossa limitação, ficamos conscientes daquilo que somos, o quanto somos dependentes do Senhor. Sim. E nessa coisa de confiar no Senhor, nós vemos a operação do Senhor. Ana teve um procedimento aqui muito maravilhoso, foi que mesmo sendo humilhada por Penina, mesmo sendo ultrajada, desprezada por ela, o conflito que tinha dentro do lar, Ana se calou. Ela se calou e ela chorou, mas ela chorou diante do Senhor, né? Ela estava ali na luta dela, mas ela não levantou a sua voz. A palavra diz que nós devemos botar um guarda na nossa boca. Muitas vezes é bom nós calarmos e esperarmos a providência do Senhor. É verdade. Ela não lançou nenhum momento, aquele problema ali, aquela frustração, ela não lançou nunca em rosto, né, do seu marido, nunca feriu ninguém, não, ela se calou, como você falou, que bonito. Sabedoria, ali, né? É uma sabedoria muito grande, estava ali, a dor dela era algo que ela carregava com ela e só o Senhor para poder entendê-la. Ela entendia isso. Só Deus pode medir, saber aquilo que eu estou passando e só Ele terá a solução, né? Então, em nenhum momento ela estava ali, havia uma frustração ela sabia que ela deveria confiar no Senhor, mas a dor estava ali. Mas ela se manteve calada, foi sábia, né? Muito como falamos aqui, não é mesmo, Cris? E eu acho que é isso que é a sabedoria. Porque Ana discerniu que a situação que ela vivia, não havia outro que poderia socorrer. A palavra fala que ela era amada por Eucana. Uhum. Então, dentro da razão, ela poderia ali questionar, ela poderia brigar, ela poderia trazer ali algumas situações de cobrança, de conflito, mas ela discerniu e ela se calou e ela entendeu que a solução para o problema dela, que a prova dela era ela e o Senhor. Né? E quantas vezes o Senhor faz isso conosco? Né? O Senhor nos coloca em situações que somos nós e Ele. Para quê? Para nos aperfeiçoar, para nos ensinar. Então, nada daquilo que Deus permite que aconteça conosco é em vão. Tudo está no controle dele. E aqui eu acho que o objetivo do nosso programa é que está essa sabedoria. Eu acho muito interessante porque a sabedoria é algo que o Senhor nos recomenda. Ele deseja que as mulheres sejam sábias. Em Provérbios fala disso, a mulher que é sábia. E aqui Ana nos ensina isso, no silêncio, na oração, numa situação de extrema adversidade, ela se colocou diante do Senhor. Ela não se colocou diante do homem, diante do profeta, ela se colocou diante do Senhor. Ela pegou aquela amargura toda que ela tinha e se colocou diante do Senhor. E foi ali que ela venceu, foi ali que ela alcançou a sua grande vitória. E o amor dela, né, Giovana, a gente vê, Cris, o amor dela pelo Senhor é o que regia a vida dela, não é mesmo? Que coisa linda. Ana foi muito sábia, eu vou fazer uma ponderação antes disso. Ana foi muito sábia porque a palavra diz que o Senhor atendeu ao pedido de Ana. Ana, quando pediu ao Senhor,
o tempo que era vivido ali era um tempo dos juízes. E no tempo dos juízes, a palavra diz assim: e nesses dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. É um tempo muito similar ao que vivemos hoje, né? Não há governo. Não há governo, cada um faz o que parece bem aos seus olhos, é relativismo. É o que eu acho, o que eu penso que tem muito valor. E era esse período que vivia, mas também era um período de decadência espiritual em Israel. E Ana era de família de levita. Eles eram levitas. Havia uma preocupação com o culto, havia uma preocupação em servir ao Senhor, e ela não tinha filhos. Senhor, eu sou de uma família que foi escolhida para cultuar ao Senhor, para prestar serviço no tabernáculo. Eu não tenho um filho para dar ao Senhor. Porque ela não pede um filho qualquer, ela pede um filho varão, porque os varões eram usados na casa do Senhor. Então ela tinha essa preocupação: Senhor, as coisas não estão andando bem. Senhor, a voz do Senhor não era mais ouvida, a palavra diz, no tempo de Samuel, que Samuel nasceu. Então havia uma angústia no coração de Ana para isso. E o pedido dela: Senhor, me dá e eu darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Uma oração profética, né? Era uma oração muito além do que uma mãe normal poderia até pedir por não gerar e falar: eu quero ter um filho para tantas coisas, né? Eu quero aproveitar para passear com ele, eu quero que ele seja meu amigo, eu quero que ele esteja junto de mim, com a minha família, com o meu marido. Mas ela fez uma oração diferente, não é mesmo, Cris? Que oração linda, que sentimento. Exato, e ela alcançou a graça diante de Deus. Maravilha. Ela alcançou essa graça e o favor do Senhor para com ela se estendeu à sua casa e se estendeu ali à sua vida. E isso nós temos aprendido com o Senhor, porque é nos submetermos à vontade dEle. Tem um texto em 2 Coríntios 4, 7, que eu gosto muito, que fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, ali nós aprendemos, né, com Ana, com essa experiência, que muitas vezes as nossas fraquezas, nas nossas limitações, e quando nós aprendemos a depender do Senhor, a nos colocar em dependência do Senhor, a passarmos por certas situações que muitas vezes nós mesmos poderíamos dar um jeitinho ali, tentarmos fazer alguma coisa, fazermos alguma para aquela situação se mover, mas existem coisas que não são possíveis. E essa experiência, porque é o nome do Senhor que se exalta na nossa fraqueza, né? Nós somos esse vaso de barro, nós somos frágeis, mas o poder do Senhor, ele se exalta em nós, quando nós discernimos isso, né? E permitimos que ele realize o projeto dele em nós. Então, a Ana, ela alcançou isso. E o nome do Senhor foi glorificado e na vida de Samuel, na vida do povo de Israel ali. E quantas de nós não experimentamos isso a cada dia, né? Quantas de nós não experimentamos esse favor do Senhor quando nós submetemos? Hoje nós temos um mundo que é o individualismo, né? Nós termos a nossa própria razão, mas o Senhor nos ensina o contrário, que a graça está em submeter à vontade dele, e aí o nome dele é exaltado e nós temos a vitória. E Giovana, e como é que você viu, né, assim, como é que você pode falar também para nós tudo aquilo que a Ana sofreu até alcançar a bênção, todas aquelas oposições, né? As oposições se levantaram, foram diversas, né? E até que Ana, qual foi o momento em que Ana, ela recebe essa bênção, esse caminho que ela trilhou para receber a bênção do Senhor? Você pode falar um pouquinho? Ana, como a Cris disse, a Ana buscou do Senhor em oração, no templo, não foi entendida pelo sacerdote. O sacerdote não entendeu aquele momento que ela estava vivendo ali, né? Que isso? Você tá bêbada?
Você está orando, você tá aqui lamentando, ninguém está entendendo o que você está falando, mas ela está falando das muitas angústias dela. Ela fala assim, eu estava falando com o Senhor dos meus muitos cuidados, do desgosto que eu tinha. Qual era o desgosto dela? O desgosto dela é que ela não tinha um filho. Ela queria dar o filho para o Senhor. Mas as muitas preocupações, havia no coração de Ana essa preocupação com o espiritual, com a bênção espiritual. Nós muitas vezes temos nossos filhos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas será que nós temos colocado assim diante do Senhor? Senhor, eu quero que meu filho seja um valente do Senhor. Eu quero que meu filho seja um servo do Senhor. Que minha filha seja uma serva do Senhor, que seja usada na casa do Senhor. Eu vou preparar minha filha, vou preparar o meu filho, conhecendo a palavra do Senhor para ser usado pelo Senhor. Porque minha maior alegria é que meu filho seja um servo do Senhor. Aonde vai servir? Como estiver no projeto do Senhor, porque a glória é do Senhor. Não é composições de relevância, mas é que ele seja útil na obra do Senhor, que todos nós sejamos úteis. É interessante essa colocação de Ana. E Ana, quando conseguiu a bênção de ter o filho, eu achei muito interessante que quando ela ouve do sacerdote, vá em paz e o Senhor te conceda a sua petição, fala assim, e já o rosto de Ana não era triste. Ana já estava alegre. Então ela tomou posse de uma promessa do Senhor. Quantas de nós às vezes temos promessa e não conseguimos nos alegrar nessa promessa? Mas nós precisamos tomar posse da promessa. O Senhor disse que vai dar. Então, Senhor, eu te glorifico, Senhor, porque eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor vai me dar aquilo que o Senhor prometeu. Nós oramos, mas com o nosso coração cheio de alegria, cheio de esperança, com a certeza de que o nosso Deus é poderoso para fazer isso. E Ana teve aquela ocasião ali e ela recebe essa bênção. E ela não ia mais no templo. Ela disse que ia dar, né? Durante o desmame dela, disse, não vou mais ao templo durante esse período, porque eu vou ficar com o menino até ele desmamar. Mas ela não larga não proíbe o marido dela de ir. Ela fala, Eucana, fica aqui comigo porque eu não vou poder subir, você fica aqui também. Depois a gente oferece o menino ao Senhor, é por uma boa causa. Não, ela foi sábia saber que a vida espiritual do marido também era para ser exercida diante do Senhor. Ela colocou ele à disposição do Senhor, ela ficou. Mas ele foi servir todos os anos que ela não foi, ele foi servir ao Senhor lá no templo. Eu acho esse bonito. Aspecto muito bonito. Maravilhoso. Né? E também saber que ela esperou no tempo do Senhor sem murmurar. Ela não questionou, né? Não há nenhum relato que ela questionou. Está demorando muito. Muitas vezes o Senhor nos prova nessa espera, né, Giovana? E depois, quando vem a bênção, bom, eu já estou de posse da minha vitória, já também não tenho tempo, né? Samuel agora está ocupando o meu tempo, já não, né? No caso ali, ela entregou depois ele ao Senhor, como ela havia feito, né? Como no voto dela, mas muitas das vezes o que acontece, né? Você recebe a bênção, agora você não tem mais tempo para o Senhor. Antes não posso mais trabalhar, e ela continuou trabalhando de que forma, né, e a Giovana? A espera dela não foi curta, porque você vê que Penina teve muitos filhos. É verdade. Né? Penina teve vários filhos e ela continuou esperando dela. E ela serviu ao Senhor com muita dedicação, né? Isso, e depois que o filho veio, ela continuou cuidando dele, não parou o trabalho dela, era o tempo todo orando por ele, era tecendo ali, costurando as vestes, né? Eram exatamente as orações ali feitas o tempo todo pelo filho. A gente nunca deixa, né, Giovana, nem quando casa. Nem quando casa, né, Cris? E dentro desse contexto de viver o milagre do Senhor, sim. De viver nas diversas áreas, né, da nossa vida, mas especificamente aqui no contexto de Ana, e também serve
né, para aquelas que estão vivendo essa mesma experiência que Ana, né, nessa espera por um filho. Tem uma experiência de uma amiga minha que ela é geneticista. Sim. Ela tem acesso aos melhores profissionais do Brasil, ela é pós-doutorando, tem pós-doutorado em genética, e ela sempre teve dificuldade de engravidar, uma serva do Senhor, e ela, dentro dos recursos ali, ela ganhou tratamentos gratuitos com professores mais renomados do Brasil, e ela que já auxiliou tantas mulheres a engravidar, sim, ela mesma não conseguia. E era a luta dela com o Senhor. Ela era a prova dela. Uhum. E ela chegou a fazer um tratamento, chegou a engravidar, mas infelizmente o bebê nasceu prematuro. E ela entregou ao Senhor. Quando ela passou por essa experiência, na razão dela, ela entendeu assim: o Senhor não tem isso para mim. E depois ela queria um objetivo na vida profissional. O Senhor, em uma oração lá no Manaim, o Senhor fez uma promessa de uma bênção que ela jamais esperaria. Ela achou que era a vida profissional, e poucos meses depois ela gerou. Ela que nunca tinha, diante da medicina, ela gerou, e hoje a filhinha dela está com 2 anos, para honra e glória no nome do Senhor, está lá, né, a bênção dela. Então, se é aquilo que Giovana falou, né, a promessa do Senhor, quando Ana teve a promessa do Senhor, ela já se alegrou, porque a promessa do Senhor, o Senhor é fiel. Uhum. Então, aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir, no tempo dEle, da maneira dEle, da forma dEle, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. É verdade. Nós temos aprendido até que o louvor, ele antecipa a vitória, não é mesmo? Giovana, ela fez isso, ela louvou o Senhor. Que coisa maravilhosa. A fé, né? A palavra diz que a mulher sábia, ela ri dos dias futuros. Isso me ajudou muito quando eu passei por uma prova, e o Senhor tinha feito uma promessa que Ele ia me atender e tudo, e era difícil, viu? Porque a situação parecia que não melhorava. Sim. E o Senhor falou assim: eu vou dar a promessa. Eu ouvi essa mensagem. A mulher sábia ri-se dos dias futuros. Eu falei: vou parar de pedir, agora vou começar a glorificar, porque a promessa eu já recebi. E o Senhor foi fiel, o Senhor cumpriu a promessa. Eu queria só fazer uma colocaçãozinha que passou aqui, a gente não comentou, e eu acho muito importante para nós mulheres, né? Certo. Quando Ana foi afrontada dentro da sua casa e tudo, a palavra diz que Eucana, ele deu porção dobrada do sacrifício para Ana. Ele falou com ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Quer dizer, ele se esforçava em tentar suprir a necessidade de Ana. Mas era uma coisa que não era possível para ele fazer. E muitas vezes a mulher não entende isso, né? Nós passamos por lutas, por provas, e o nosso companheiro não vive a luta como nós vivemos, porque nós somos diferentes. Nós vimos isso no assunto anterior. O Senhor criou 2 pessoas diferentes, mas para se ajudarem, para construírem, para edificarem essa casa na rocha, que é o Senhor. É Ele que é a rocha, é o Senhor, não é o nosso marido, né? Ele faz às vezes o que pode, e muitas vezes nós somos impacientes. É próprio da nossa natureza de mulher, né? Nós temos, assim, muita vontade de fazer as coisas, nós estamos sempre realizando as coisas, e às vezes somos impacientes. Mas o Senhor aqui, Ana também achou assim: meu Deus, o que Ele pode fazer por mim, né? Mas ela não falou nada. Ela foi aos pés: Senhor, Ele está tentando me ajudar, mas, Senhor, não é para Ele. Ele não sabe que Ele não pode tirar a dor da minha alma. A dor da minha alma, só o Senhor. Ele podia ter orado com ela, e talvez o fizesse, porque a oração não precisa ser pública, né? Mas as pessoas vivem a luta de forma diferente, que nós precisamos ter um pouquinho de paciência com os nossos maridos e abrir o nosso coração. Acho que essa cumplicidade de falar das nossas lutas, de abrir as nossas necessidades, é muito importante, muito, né, num relacionamento. Muito importante, Giovana e Cris. E essa colocação que Giovana fez, ela é muito importante, porque muitas vezes, dentro do nosso casamento, nós temos ali, além de serem pessoas diferentes, são temperamentos diferentes, são
momentos ali diferentes e nós precisamos de discernir isso, que nem sempre, né, o nosso esposo ou aquele com quem nós convivemos, né, para aquelas que são solteiras, os pais, os familiares, muitas vezes podem incompreender, né? Hoje nós temos uma sociedade que se externaliza muito as coisas, se expõe demais, né? E ali, e muitas vezes as nossas demandas, as nossas necessidades, aquilo que nos aflige profundamente, só Deus é quem pode nos dar essa vitória. Então, mais uma vez, nós aprendemos sobre a sabedoria. Eu acho que a grande sabedoria em Ana está aqui, né? E entregar, discernir que a nossa vida ela é conduzida por Deus, é o Espírito Santo quem conduz. E a obra que Ele tem para realizar na nossa vida, Ele vai fazer no tempo dele, do jeito dele. É verdade. Glória a Jesus. Com né? certeza. Sim. E nós vemos aqui, nesse fim, o louvor de Ana. A gratidão, que não pode faltar na nossa vida. É verdade. Nós não podemos receber a bênção e pegar a bênção e usar ela para resolver o nosso problema. Ou Eu achar que recebi ela- a bênção. Isso. Como muitos leprosos, né, fizeram lá nos 10 leprosos, 9 receberam a bênção e foram embora. Vamos embora. Mas Ana, quando recebe a bênção, ela fala: ah, Senhor é maravilhoso. E tudo para mim é o Senhor. E ela abre a alma dela diante do Senhor em glorificação, né? Seja esse nossa vida também, glorificarmos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém. E neste programa nós tivemos a oportunidade de conversar sobre Ana e de como o Senhor mudou a sua sorte. Ana, na sua sabedoria, entregou as suas muitas preocupações, seu desgosto diante do único que poderia ajudá-la, o Senhor. Vimos também que a preocupação de Ana estava na obra do Senhor e por isso Deus lhe deu muito além daquilo que ela pediu. A história começa com uma mulher triste e termina com uma mulher cheia de gratidão e louvor pelas operações maravilhosas do poder do Senhor na sua vida. Eu gostaria de deixar aqui um trecho do Cântico de Ana, que se encontra em 1 Samuel 2:3. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. Nosso pedido é que Deus nos dê sabedoria para edificar a nossa casa. Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. A paz do Senhor Jesus.